Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do NEP Bezerra de Menezes, filiado ao Prozebem. Hoje abordaremos o capítulo 8, dos versículos de 30 a 34. E faço meu convite para que fiquem atentos aos novos vídeos que darão continuidade a este estudo maravilhoso do Evangelho de Lucas. Que Jesus nos proporcione muita paz em nossos corações, para podermos alcançar o entendimento sobre o tema que na tradução de Haroldo Dutra é chamado do endemoniados Gerazim. Esta perícope começa no capítulo 8, do versículo 26, e vos trarei até o versículo 34, que nos fala o seguinte, sobre essa passagem. E navegaram para a região dos Gerazenos, a qual está defronte da Galileia. Ao descer sobre o solo, veio ao seu encontro certo varão da cidade. Nem permanecia em casa, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritando, prosternou-se diante dele e disse com grande voz: O que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Pois tinha ordenado ao espírito impuro sair do homem, já que em muitas ocasiões o tinha arrebatado. Era amarrado em correntes e estava sob guarda com grilhões para os pés, mas rompendo as cordas, era impelido pelo daimon aos lugares ermos. E aí começa o nosso estudo de hoje. Perguntou-lhes Jesus: Qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinham nele muitos daimons, e rogavam-lhe que não os ordenasse partir para o abismo. Ora, era apacentada lá no monte uma vara de porcos, e rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Ele, Jesus, lhes permitiu. Depois de saírem aos daimons do homem, entraram nos porcos, e a vara de porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo, para o lago, e se afogaram. Os que apacentavam porcos, vendo o que acontecera, fugiram e relataram o fato na cidade e nos campos. E então eu já começo trazendo uma pequena reflexão para nós, para podermos deslumbrar o estudo de hoje. E eu pergunto, como está o seu coração, seus pensamentos neste momento? Atormentados pelas tempestades que a vida nos proporciona? E assim sendo, o que estamos fazendo para conduzir este leme do nosso barco? Estamos deixando-nos afogar nos pensamentos e nas atitudes ruins perante nós mesmos e perante o nosso próximo? Ou estamos tentando nos conduzir para um caminho que possamos sair desta tormenta com o coração mais confiante, mais tranquilo? Meus irmãos, a confiança começa naquele que é o co-criador do nosso planeta, que tudo preparou há bilhões de anos sob a permissão de Deus para receber os homens e todas as diversidades de plantas e de animais para conviverem em perfeita harmonia. É o administrador da terra. É o ser crístico, nosso guia e modelo. Jesus nos ensina qual o verdadeiro caminho para se chegar a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Na passagem que antecede a esta perícope, é Jesus quem toma a iniciativa e convida os discípulos para entrarem naquele barco e navegarem até a região de Gerazenos, como cita o versículo. Percorrendo este trajeto dentro do mar da Galileia, ou, como queira, do lago de Gerazeia, é a mesma coisa, enfrentaram uma tempestade anormal, mas Jesus dormia tranquilo, enquanto os discípulos, ainda vigilantes, inseguros, mesmo diante da presença do mestre ali com eles, entraram em desespero. E muitas das vezes é assim que nós nos comportamos. Entramos em desespero e é assim que Jesus se posiciona diante de nós, dormindo tranquilamente.
Lembremos que ele é o nosso mestre, nosso guia e modelo. Mas primeiro Jesus dorme, porque ele não pode assumir as nossas provas, as nossas expiações e decidir pelas nossas atitudes. Ele está tranquilo, porque ele sabe de tudo. E por fim, a nós é dado o dever de encarar todos os desafios com confiança. E muitas das vezes, na ausência dessa vontade de superar os obstáculos, nós entramos nesses conflitos interiores. E foi isso que aconteceu com os discípulos. É quando precisamos da prece, dessa conexão com Jesus para pedirmos força, coragem e discernimento para superar os maus pensamentos e as más atitudes, que muitas das vezes são influenciadas também pelos espíritos endemoniados, ou seja, os espíritos ruins que trabalham para refutar insistentemente o caminho do bem em nossas vidas. E Jesus, ao descer sobre o território da Decápolis, que é o território formado por 10 cidades pagãs e formado por povos gentios, um homem enlouquecido, possesso de espíritos perversos, vem ao encontro de Jesus. E eis que o reconhece como o ser de muita luz. Que maravilha! Eles reconhecem Jesus. Então, diante daquele homem, o próprio Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: Legião. Legião, porque eram muitos espíritos perversos, influenciando e enlouquecendo aquele homem, tirando toda a sua razão de ser. E então, Legião, retrucando a Jesus, pede que não seja jogada no abismo. Segundo Mário Frigeri, no livro As Sete Esferas da Terra, ditado pela FEB, o mundo espiritual é dividido em 7 esferas ou dimensões, e que se localizam abaixo e acima da Terra. Então, cada uma delas tem características distintas de acordo com as faixas que vibram. Neste caso, quando fala o abismo, é o lugar menos elevado de todos, cuja morada é dos espíritos que sofrem ao extremo. Imagine, mesmo com tanta maldade, a legião não queria ser jogada nesta esfera da terra e pede para não ser tão penalizada e assim lançada aos porcos, acreditando que teria o mesmo efeito de vampirização nestes animais e que estes porcos, ao sentir a vibração tão negativa desta legião, destes espíritos, inúmeros espíritos, assustaram-se e caíram no precipício, vindo a morrerem afogados. E com isso a legião perde a vampirização do homem, do acordo, do homem obsediado, e fica também sem os animais. Este homem, falando deste homem, que sofria intensamente a influência de espíritos obsessores, conseguiu, através da interferência de Jesus, ter sua sanidade de volta. Então, podemos considerar nesse estudo que Jesus atendia e veio para ensinar todos, independente da sua crença. E, neste caso, podemos citar os gentios e outros de culturas diferentes que viviam neste território de Decápolis. E que era uma região de não-judeus, porque se criavam porcos, e os judeus não tinham esta prática de criar nem de consumir a carne de porco. Não fazia parte da sua alimentação. Então, a gente já imagina que realmente não se tinham judeus naquela região. Estes endemoniados eram espíritos perversos porque necessitavam de uma casa física, eles precisavam desse fluido, né, que o corpo físico libera. Então, mesmo que temporariamente, e que praticavam mal ao ponto de perturbar um homem e tentarem contra animais. Imaginemos isso no nosso dia a dia, quantos casos considerados, né, de pessoas que enlouqueceram, quando, na verdade, sofrem fortes influências espirituais. E muitos de nós não consideramos, quando só um olhar diferenciado, uma aceitação diferenciada para essas pessoas poderiam salvar muitas vidas. Jesus também atende a estes espíritos, porque
a legião, eles fazem um pedido e Jesus atende este pedido, para não serem lançados ao abismo, né? Porque ele quer nos mostrar que existiam essas influências dos espíritos de natureza tão mal sobre as nossas vidas, por conta das nossas próprias fragilidades e pela necessidade que temos da proteção divina. Então, nós precisamos dessa proteção, porque ainda somos pequenininhos. Então, nós precisamos desse auxílio dos irmãos da superioridade. Outra coisa que eu percebi, com a morte dos porcos, os criadores da região, foi um estudo à parte, ficaram bravos com Jesus e demonstrando neste ponto que os valores materiais estavam acima dos valores morais e do amor para com seu próximo. Era mais penoso perder os porcos que recuperar a vida daquele varão. Então, o mundo material era mais importante, né? E aí, na introdução do Livro dos Espíritos, eu trouxe uma nota interessante que ele diz assim: meus irmãos, lembremos que os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. As comunicações ocultas que existem, sim, verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós sem o sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as más e boas inspirações. Que cultivemos a prática dos bons pensamentos e das boas ações em nossas vidas, fazendo bem sem desejar nada em troca pelo nosso próximo, como para nós mesmos. Orai e vigiai, disse Jesus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja e que esteja sempre conosco nessa luta diária que tanto necessitamos para a nossa própria evolução. Que assim seja.